Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem correntes e não aparece por fora, mas prende a nossa mente, trava os nossos passos e faz a gente repetir os mesmos ciclos por anos. Às vezes, a gente acha que está parado por falta de oportunidade, falta de dinheiro, falta de apoio ou falta de sorte. Mas muitas vezes o que realmente nos prende são ciclos internos. Medo, culpa, desorganização, escolhas mal resolvidas, relacionamentos confusos, falta de direção, falta de responsabilidade e até uma mentalidade que aceita menos do que aquilo que Deus preparou para nós. E quando a gente olha para Deuteronômio 24, encontra princípios muito fortes sobre liberdade, dignidade, justiça, responsabilidade, trabalho, família, respeito e prosperidade. Esse capítulo mostra que a vida livre não nasce da bagunça. A prosperidade verdadeira não nasce da exploração. E a paz não nasce quando a gente foge da responsabilidade, mas quando a gente aprende a viver com consciência. Deuteronômio 24 fala de leis antigas, mas por trás dessas leis existe uma sabedoria viva para a nossa caminhada hoje. É como se o Criador estivesse nos ensinando. Não construa uma vida de qualquer jeito. Não tratem pessoas de qualquer maneira. Não carreguem pesos desnecessários. Não prendam o que precisa ser liberado. Não se esqueçam dos mais frágeis. Não usem o trabalho, o dinheiro ou os relacionamentos para ferir. E aqui começa o nosso despertar, porque muitos de nós queremos prosperar, mas ainda estamos presos a velhos padrões. Queremos paz, mas continuamos alimentando confusão. Queremos liberdade, mas ainda temos medo de tomar decisões. Queremos uma vida nova, mas sentimos ou seguimos repetindo comportamentos antigos. Então a primeira grande lição de Deuteronômio 24 é: para prosperar nós precisamos aprender a encerrar ciclos com maturidade. Esse capítulo começa falando sobre situações familiares e separações. Não vamos entrar aqui em debates complexos, mas existe um princípio muito claro. Decisões precisam ser tratadas com responsabilidade. A vida não pode ser vivida de forma leviana. Relacionamentos não podem ser tratados como descartáveis. Promessas não podem ser feitas sem consciência. E quando um ciclo precisa se encerrar, ele deve ser encerrado com dignidade, com clareza e com respeito. Isso fala muito com a nossa vida. Quantas vezes a gente continua presos a uma fase que já acabou? Preso a uma culpa antiga, preso a uma pessoa que já foi embora, preso a um erro que já deveria ter virado aprendizado, preso a uma versão de nós mesmos que já não combina com o nosso chamado. Às vezes Deus está nos chamando para uma nova fase, mas a nossa mente continua morando no passado. E ninguém consegue prosperar de verdade carregando todos os pesos de ontem. Quebrar ciclos não é apagar a história. Quebrar ciclos é parar de deixar a história controlar o nosso futuro. A gente precisa olhar para trás com sabedoria, aprender o que precisa aprender, pedir perdão quando for necessário, perdoar quando for possível, ajustar o coração e seguir em frente. Porque a vida não para e a prosperidade com propósito exige movimento. A segunda lição é que nós precisamos honrar a nossa dignidade e a dignidade das outras pessoas. Em Deuteronômio 24 aparecem instruções sobre não tomar como garantia aquilo que é essencial
para a vida de alguém. Por exemplo, uma orientação para não tomar certos bens, ou seja, havia uma orientação para não tomar certos bens de uma pessoa pobre como garantia de dívida, porque aquilo poderia ser necessário para ela sobreviver. O princípio é muito forte. Não podemos prosperar tirando a dignidade de alguém. Isso serve para o dinheiro, para o trabalho, para os negócios, para a família e até para as palavras que nós usamos. Prosperidade verdadeira não é subir pisando nos outros. Riqueza com sabedoria não é ganhar qualquer coisa de qualquer jeito. Sucesso verdadeiro não é vencer enquanto destruímos pessoas no caminho. A vida nos ensina uma lei natural. Tudo que construímos ferindo a dignidade do outro, um dia cobra um preço. Por isso, quando a gente quer crescer, precisa se perguntar: eu estou crescendo com justiça? Eu estou tratando bem as pessoas? Eu estou honrando meus acordos? Eu estou usando meus talentos para servir ou apenas para aparecer? Eu estou buscando prosperidade com propósito ou apenas tentando provar alguma coisa para os outros? Essas perguntas são simples, mas elas despertam. Porque muitas vezes o nosso bloqueio não está na falta de capacidade, está na falta de alinhamento. Quando a nossa vida está desalinhada com os princípios, a alma fica pesada. A mente fica cansada, a paz desaparece. Mas quando a gente começa a viver com verdade, com respeito, com justiça, com força, ou melhor, uma força diferente nasce dentro de nós. E a terceira lição de Deuteronômio 24 é que trabalho precisa ser honrado. O capítulo fala sobre pagar o trabalhador no tempo certo, principalmente aquele que depende daquele pagamento para viver. Isso é muito profundo porque o Criador se importa com o trabalho. Se importa com quem planta, com quem colhe, com quem serve, com quem constrói, com quem luta todos os dias para sustentar sua casa. E aqui existe uma mensagem para quem contrata e para quem trabalha. Para quem lidera, empreende ou paga alguém, não brinque com o suor das pessoas. Honre quem caminha com você. Não retenha o que é justo. Não trate pessoas como ferramentas. Pessoas têm alma, história, família, sonhos e necessidades. E para quem trabalha, não despreze o seu trabalho. Às vezes a gente olha para o que faz hoje e pensa: isso é pouco, isso não é o que eu queria, isso não é meu sonho. Mas todo trabalho honesto pode ser uma escola. A gente aprende disciplina, paciência, responsabilidade, pontualidade, comunicação, serviço e resistência. Talvez o lugar onde estamos hoje não seja o nosso destino final, mas pode ser o campo de treinamento para aquilo que vamos viver amanhã. A prosperidade não começa apenas quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mentalidade muda, quando a gente para de fazer tudo de qualquer jeito. Quando a gente entende que excelência é uma semente. Quando a gente honra o pequeno, se prepara para receber o maior. Então, uma dica prática para a nossa caminhada é esta. Vamos olhar para a nossa rotina e perguntar o que eu posso fazer melhor com aquilo que já está nas minhas mãos. Não precisamos esperar a vida perfeita para começar a agir com excelência. Podemos começar hoje, organizando melhor nosso tempo, cuidando melhor da nossa saúde, falando com mais respeito,
estudando um pouco mais, gastando com mais consciência, trabalhando com mais presença, parando de desperdiçar energia com aquilo que não constrói. Às vezes a porta que queremos abrir está ligada a uma atitude simples que estamos adiando. E a quarta lição é que cada pessoa precisa assumir a própria responsabilidade. Deuteronômio 24 também ensina que cada um responde pelos seus próprios atos. Isso é libertador, porque muitos de nós crescemos carregando pesos que não eram nossos. Culpa da família, medo herdado, crenças de escassez, frases que ouvimos quando éramos pequenos, ideias como dinheiro é difícil, sucesso não é para nós, quem nasceu pobre morre pobre, não adianta tentar, sonhar alto é ilusão e por aí vai tantas outras coisas que ouvimos. Essas palavras podem virar correntes invisíveis dentro da nossa mente. Mas chega um momento que a gente precisa despertar e dizer: eu respeito a minha história, mas eu não sou obrigado a repetir os padrões dela. Nós podemos honrar nossos pais, nossa origem e nosso passado, sem viver preso aos limites que vieram junto. A nossa história explica muita coisa, mas não precisa definir tudo. Com Deus, consciência e decisão, a gente pode construir uma nova rota. Talvez a nossa família tenha vivido escassez, mas nós podemos aprender prosperidade com sabedoria. Talvez tenham nos ensinado medo, mas nós podemos desenvolver coragem. Talvez tenham nos entregado culpa, mas nós podemos escolher a cura. Talvez ninguém tenha nos mostrado como cuidar do dinheiro, como administrar, como investir, como cuidar da mente, do corpo, do tempo, mas nós podemos aprender agora. Nunca é tarde. A vida muda quando a gente para de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que eu vou fazer com a minha vida a partir de agora. Essa pergunta desperta a responsabilidade. E responsabilidade não é peso, responsabilidade é poder. Porque quando a gente assume a responsabilidade, também recupera a direção. A quinta lição é que não podemos esquecer dos vulneráveis. Deuteronômio 24 fala sobre o estrangeiro, sobre o órfão e a viúva. Pessoas que naquela realidade estavam em situações de fragilidade. O princípio é claro: quem prospera não deve fechar os olhos para quem precisa. Inclusive, o capítulo fala sobre deixar parte da colheita para quem necessitava. Isso nos ensina que prosperidade com propósito sempre inclui generosidade. A verdadeira riqueza não endurece o coração, ela amplia a nossa visão. Quando a gente começa a prosperar, precisa lembrar de tudo que a gente recebeu. E de tudo que recebemos também pode ser canal para abençoar. Não significa dar tudo de qualquer jeito, nem viver sem sabedoria. Significa entender que a nossa vida não é só sobre nós. Nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades e nossa capacidade não foram colocadas em nós apenas para acumular. Eles também existem para servir, construir, curar, ensinar, inspirar e levantar outras pessoas. Um exemplo simples. Imagine alguém que aprendeu a organizar suas finanças depois de muitos erros. Essa pessoa pode usar esse aprendizado só para si ou pode ajudar outros a saírem da bagunça. Imagine alguém que venceu a ansiedade
a culpa ou a baixa autoestima. Essa pessoa pode esconder sua história ou pode usar sua experiência para fortalecer quem ainda está no meio da luta. Muitas vezes a nossa dor tratada se transforma em missão. E aquilo que quase nos destruiu pode virar ferramenta para despertar outras pessoas. Por isso, não despreze sua caminhada, porque Deus não desperdiça processos. A vida não desperdiça aprendizados. Existe sabedoria nas fases difíceis também, quando a gente decide aprender e crescer. Se queremos quebrar ciclos, honrar nossa vida e prosperar, precisamos começar por algumas decisões simples. Primeiro, identificar o ciclo que precisa acabar. Pode ser o ciclo do medo, da procrastinação, da reclamação, dos relacionamentos destrutivos, do descontrole financeiro, da comparação, da autossabotagem, do começar e não terminar, de esperar a aprovação dos outros para viver. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Não dá para curar o que a gente insiste em esconder. Segundo, precisamos trocar a culpa por aprendizado. Culpa excessiva paralisa. Aprendizado movimenta. A culpa diz, eu sou um fracasso. O aprendizado diz, eu errei, entendi, cresci e agora vou fazer diferente. Essa mudança parece pequena, mas transforma a mente. Terceiro, precisamos honrar o que temos hoje. Nosso corpo, nossa mente, nossa casa, nosso trabalho, dinheiro, tempo, relacionamentos, dons. Às vezes a gente pede mais, mas ainda não cuidamos bem daquilo que já recebemos. E a vida observa como tratamos o pequeno. Quem aprende a honrar o presente, se prepara para administrar o futuro. E o quarto, precisamos agir com constância. Não é uma decisão emocional de um dia que muda a vida. É uma direção repetida todos os dias. Um passo por vez, uma escolha melhor por vez, uma atitude mais consciente por vez. A gente não quebra ciclos apenas falando. A gente quebra ciclos quando decide não alimentar mais aquilo que nos prendia. Quando paramos de responder do mesmo jeito, quando paramos de fugir, quando paramos de nos diminuir, quando começamos a cuidar da nossa mente, da nossa fé, do nosso corpo, do nosso dinheiro e do nosso tempo com mais responsabilidade. Deuteronômio 24 nos mostra que a vida é feita de princípios. E princípios são como trilhos. Quando seguimos princípios, a vida começa a se alinhar. Talvez nem tudo mude de um dia para o outro, mas algo dentro de nós começa a mudar. A gente começa a sentir mais clareza, mais paz, mais força, mais direção. E a prosperidade verdadeira começa por dentro antes de aparecer por fora. Porque não adianta ter dinheiro e continuar escravo do medo. Não adianta ter muitas conquistas e perder a alma. Não adianta ter sucesso externo e viver uma guerra interna. O chamado é maior. Nós somos criados para viver uma vida com sentido, para viver com dignidade, com propósito, com sabedoria, para servir com alegria, romper padrões, usar os nossos talentos, cuidar da nossa saúde, ter paz, viver livre por dentro e por fora. Então hoje a mensagem para despertar é esta. Não precisamos continuar presos aos mesmos ciclos. Não precisamos repetir toda a dor que recebemos. Não precisamos carregar culpas eternas. Não precisamos aceitar uma vida pequena só porque foi isso que conhecemos até aqui.
Existe um caminho de consciência, de responsabilidade, prosperidade, com propósito. Mas esse caminho começa quando a gente decide parar de viver no automático. Hoje pode ser o dia em que a gente olha para a própria vida e diz: eu vou honrar minha história, mas não vou mais ser prisioneiro dela. Eu vou aprender com o passado, mas não vou morar nele. Eu vou cuidar melhor do que Deus colocou em minhas mãos. Eu vou usar meus dons, meus talentos e minhas capacidades para construir uma vida melhor. Eu vou prosperar, mas sem perder a minha essência. Eu vou crescer, mas com sabedoria. Eu vou vencer, mas sem abandonar os princípios. Porque quando a gente vive alinhado com os princípios do Criador, a prosperidade deixa de ser apenas dinheiro. Ela se torna paz na mente, saúde no corpo, alegria na alma, clareza nas decisões, sabedoria nos relacionamentos, liberdade no tempo, propósito no trabalho e a presença em cada momento da vida. A vida muda quando a gente quebra ciclos antigos, honra a própria dignidade e começa a construir com justiça, com consciência e com fé. Nós não nascemos apenas para sobreviver. Nascemos para despertar, crescer, florescer e viver a essência que recebemos desde o nascimento. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as próximas mensagens. Porque aqui nós seguimos juntos, despertando para uma vida mais livre, mais próspera, mais consciente, mais saudável, mais feliz e alinhada com o propósito que o Criador colocou dentro de nós. Nos vemos no próximo vídeo.